Você já se perguntou o que aconteceu com as civilizações perdidas da história? Tartária, Lemúria, Mu, teriam realmente existido? Ou seriam apenas mitos criados para explicar o inexplicável? Hoje, vamos mergulhar nas lendas e mistérios que cercam civilizações antigas e esquecidas, e descobrir o que pode estar escondido sob nossos pés até hoje. Tartária, o império apagado da história. Uma civilização esquecida. Imagine um império tão vasto que se estendia da Europa à Ásia, cobrindo territórios que hoje pertencem a mais de 30 países diferentes. Um reino antigo, poderoso, com cidades imensas, ruínas colossais e tradições que desafiavam o tempo. Esse império existiu, mas foi apagado da história oficial. Seu nome? Tartária. O que foi Tartária? O termo Tartária aparece em mapas europeus desde a Idade Média até o século XVIII. Essas cartas antigas mostravam uma região enorme no centro da Eurásia, ocupando parte do que hoje são Rússia, Ucrânia, Mongólia, China Ocidental e outras nações. Mas ao contrário do que dizem muitos livros modernos, Tartária não era apenas uma terra de nômades ou tribos isoladas. Era descrita como uma civilização rica, organizada, com grandes centros urbanos e uma cultura própria. Alguns historiadores antigos chamavam seus habitantes de tártaros, e diziam que eles eram descendentes de povos muito anteriores aos romanos e gregos clássicos. Guerra e ocultação. A queda de Tartária não foi natural, foi violenta. Durante séculos, esse povo foi alvo de guerras religiosas, invasões e campanhas de extermínio. Cruzados, mongóis, cristãos ortodoxos e outras potências da época os viam como hereges, inimigos ou ameaça. E com o tempo, suas cidades foram arrasadas, suas bibliotecas queimadas, suas tradições silenciadas. O que não pode ser destruído pelo fogo, é apagado pela memória. E assim, Tartária sumiu dos mapas e da história oficial. Ruínas sem explicação. Hoje, restos de uma civilização antiga estão espalhados por toda a Eurásia. Muitos desses locais são atribuídos a culturas conhecidas, mas outros não têm explicação clara. Megalitos gigantescos na Sibéria. Cidades subterrâneas na Ucrânia e Cáucaso. Estátuas esculpidas com rostos humanos de expressão misteriosa. Mapas antigos que mostram continentes que não deveriam existir. Alguns pesquisadores independentes sugerem que essas estruturas podem ter ligação com o que sobrou de Tartária, um legado enterrado sob o gelo e o tempo. A Tartária nas lendas. Mesmo apagada da história, Tartária vive nas lendas. Dizem que ela teria sido o berço de povos perdidos, talvez até de uma raça ancestral sábia e poderosa. Alguns a relacionam com as lendas do Rei dos Monges, Prester John. Os brancos antigos mencionados em mitos russos. O reino de Agartha, um mundo subterrâneo onde a sabedoria antiga ainda sobrevive. E há quem acredite que as ordens secretas da Europa medieval guardaram fragmentos desse conhecimento, transmitindo-o em segredo através de símbolos, rituais e mapas cifrados. Por que foi esquecida? A resposta é complexa, mas tem várias faces. Guerras religiosas. Tartária era tida como politeísta ou animista, o que a colocava em conflito com o avanço das religiões monoteístas. Colonização e domínio. Ao longo dos séculos, povos conquistadores reescreveram a história para afirmar sua superioridade. Controle do conhecimento. Quem controla a narrativa histórica também define o que entra nos livros e o que fica de fora. Lemúria, a civilização submersa do Pacífico. Uma terra perdida nas profundezas. Em algum lugar entre a Índia e a Austrália, sob as águas calmas do Oceano Pacífico, existiu uma civilização tão antiga quanto misteriosa. Uma terra de sabedoria, poder espiritual e tecnologia avançada. Uma raça de seres iluminados. Uma ilha que sumiu debaixo d'água sem deixar vestígios claros. Seu nome? Lemúria. Como surgiu a ideia? O conceito de Lemúria surgiu no século XIX, como resposta científica à época, ainda que hoje seja considerado pseudocientífico. Um zoólogo britânico chamado Philip Sclater notou algo estranho. Por que os lêmures, primatas encontrados principalmente na Madagascar, também apareciam em outros continentes distantes,
como Índia e Sudeste Asiático, mas não na África continental. Ele propôs a existência de um continente submerso, uma espécie de Atlântida do Pacífico, que teria servido de ponte para esses animais migrarem. Assim nasceu o termo Lemúria. Mas foi no mundo ocultista e esotérico que essa ideia realmente ganhou vida própria. Lemúria nas tradições esotéricas. Enquanto a ciência descartou a teoria, mestres esotéricos e ocultistas abraçaram a Lemúria como algo muito além de uma simples terra perdida. Para eles, Lemúria era uma civilização ancestral, mais antiga até que a Atlântida, habitada por seres sábios, dotados de poderes mentais e espirituais. Um reino onde a humanidade vivia em harmonia com as forças da natureza. Disse que os Lêmures eram uma raça quase divina, capazes de falar com os animais, controlar elementos e curar com pensamentos. Mas, assim como outras civilizações mitológicas, caíram por causa de sua própria ambição. Alguns dizem que o continente afundou após uma grande guerra interna ou por experimentos energéticos que desequilibraram a energia planetária. Mu, a civilização mãe. Uma terra de ouro e luz. Antes mesmo da Mesopotâmia, antes do Egito, antes de qualquer império conhecido, existiu uma civilização tão antiga que quase não resta memória dela na história oficial. Ela teria sido a mãe de todas as culturas, a fonte de toda a sabedoria antiga, espalhada por todos os continentes após seu fim cataclísmico. Seu nome? Mu. Conhecida também como a Atlântida do Pacífico, Mu teria sido um grande continente no meio do oceano, habitado por uma raça sábia e poderosa. Alguns dizem que era uma terra de iluminados. Outros, que era uma nação tecnologicamente avançada, perdida nas profundezas do tempo. Onde nasceu a lenda? A ideia moderna de Mu surgiu no século XIX, graças ao explorador e linguista Augustus Le Plongeon, que estudava as ruínas maias em Yucatán. Ele afirmava ter encontrado registros de uma civilização ancestral chamada Mu. Mais tarde, o pesquisador James Schwarzwald, em uma série de livros publicados entre 1920 e 1930, expandiu a teoria. Segundo ele, Mu teria coberto boa parte do Pacífico, com milhares de anos de história, sendo a origem de outras civilizações antigas, como egípcios, maias, astecas, indianos, sumérios. Schwarzwald disse ter traduzido placas antigas encontradas no Tibete, onde se falava de uma terra central, rica em conhecimento espiritual e científico. Como desapareceu? Segundo a lenda, Mu foi destruída por uma catástrofe global. Um dia, sem aviso, o continente inteiro teria sido engolido pelas águas. Sumiu sob ondas gigantescas, deixando apenas algumas ilhas e arquipélagos como testemunhas silenciosas. Alguns relatos sugerem que houve uma guerra interna, ou experimentos com energia cósmica que desestabilizaram o planeta, ou até que os habitantes tenham perdido sua conexão com o divino, pagando o preço com a destruição. Tudo indica que Mu foi levada pelo mar, mas não sem antes espalhar suas sementes por todo o mundo. As cidades escondidas da Amazônia. O segredo entre as árvores. Por séculos, acreditou-se que a Amazônia era uma floresta virgem, intocada, habitada apenas por pequenas tribos isoladas. Mas e se essa floresta esconder algo muito maior? E se, debaixo do verde infinito, estiverem escondidas cidades perdidas, civilizações antigas, e segredos que desafiam tudo o que sabemos sobre a história humana? Microfone, a Amazônia não é apenas selva, é um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Indícios de civilizações perdidas. Nos últimos anos, descobertas surpreendentes têm mudado nossa visão da floresta amazônica. Geoglifos gigantescos escavados no sudoeste da Amazônia, com até 300 metros de diâmetro, alguns com formas geométricas complexas. Montanhas artificiais, estradas subterrâneas e canais de irrigação que sugerem planejamento urbano avançado. Cidades de terraços construídas para evitar enchentes, indicando sociedades agrícolas altamente organizadas. Tudo isso aponta para algo inacreditável. A Amazônia já foi habitada por civilizações poderosas, que deixaram suas marcas sob as raízes das árvores. As ruínas que quase ninguém viu.
Uma das lendas mais intrigantes é a de Ziva, ou Eldorado amazônico. Dizem que seria uma cidade de ouro e cristal, escondida em algum lugar da selva brasileira ou colombiana. Outra lenda famosa é a de Paititi, uma cidade perdida supostamente ligada aos Incas, mas localizada bem dentro da floresta, longe dos Andes. Muitos exploradores tentaram encontrá-las. Percy Fawcett, o famoso explorador britânico, desapareceu procurando uma cidade chamada Cidade de Z. Tribos indígenas falam de lugares proibidos, onde os espíritos ainda vivem e onde ninguém deve entrar. O que essas civilizações sabiam, que nós esquecemos? Muitos desses povos falam de deuses vindos do céu, portais e fontes de energia que desafiavam as leis da física. Teorias conspiratórias. Teriam essas civilizações sido extintas ou apenas ocultadas? Estaríamos vivendo em um ciclo onde antigas civilizações são sempre apagadas antes de um reset? Civilizações perdidas, lendas esquecidas ou verdades enterradas? O que mais está escondido sob os nossos pés ou nos arquivos que nunca veremos? E você? Acredita que alguma dessas civilizações existiu de verdade? Comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem ama mistérios.